No decorrer dos primeiros 6 meses deste ano, observamos que os números da economia do Brasil melhoraram, nesse período. No radar das expectativas, os especialistas ainda reverberam o avanço de 1,9% do PIB no primeiro trimestre deste ano e o arrefecimento da inflação. No cenário político, o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, entre outros projetos e articulações do governo, também influenciaram nas projeções econômicas. E agora, para avaliarmos esses primeiros 6 meses de governo, seus avanços e também apostas, vamos conversar com o economista da Rio A7 e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, Gabriel Barros, e vou conversar também com o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Gonzalez. Vamos começar então entendendo, claro, qual a avaliação de vocês que são especialistas aí em cada área dos setores que a gente está querendo ouvir, está querendo entender o que está no radar, Então, qual é a perspectiva, a projeção, de vocês desses 6 primeiros meses? Eu vou começar então com o Gabriel. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite aos telespectadores. Então, nesses 6 meses, eu diria que o grande resumo é que a situação está melhor do que o esperado, muito em função do agro, Foi o agro que surpreendeu no primeiro trimestre, o PIB, é o agro que continua surpreendendo e sustentando os saldos superavitários da balança comercial, quando a gente olha exportação menos importação, o saldo da balança comercial, que é muito importante para a cotação do real. Isso está sendo muito positivo em função do superávit comercial puxado pela agricultura. Então, acho que o balanço ele é muito positivo por conta do bom desempenho do agro, que reverteu, vamos dizer assim, um começo complicado do governo. Vamos lembrar que na virada do ano passado para esse ano, o governo gastou mais 200 bilhões de reais, 2% do PIB, com a PEC da transição. O mercado ficou muito assustado com isso. Isso aumentou o prêmio de risco, isso depreciou o câmbio, o real ficou muito depreciado, chegou a bater quase 5,50, atrasou o processo de redução de juros. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas os juros já poderia estar mais baixo hoje e poderia ajudar, inclusive, o Plano Safra, não fosse esse começo muito desajeitado do governo, que depois acabou, digamos assim, entrando no prumo. Mas o começo foi muito conturbado e de lá para cá a gente viu, digamos assim, um ajuste de rota, por parte do governo. Começou muito confuso, com o pé trocado, tomando muitas decisões equivocadas, mas em função do Congresso, o Congresso atuou como um contrapeso importante, é bom a gente lembrar, de várias dessas medidas que, que seriam contra-reformas. Um exemplo importante para a gente chamar a atenção aqui é o marco do saneamento, que o governo tentou alterar, seria um retrocesso enorme para o Brasil, suspender o marco legal do saneamento básico, e o Congresso, felizmente, conseguiu evitar que isso acontecesse, e o Banco Central também. A gente tem visto seguidas tentativas de interferência do Banco Central, mas o Banco Central, com muita resiliência, muita calma, se manteve no rumo, fazendo seu trabalho com serenidade e está entregando um resultado muito bom para o país. Então, em função do Congresso e do Banco Central bastante conscientes do seu trabalho, a gente tem conseguido garantir uma agenda mais positiva para o país, mas começou tudo muito complicado. Tá certo, então o Gabriel trouxe para a gente, Rodrigo, falando um pouco que parte dessas coisas positivas vieram do agro, mas que teve um pouco de desorganização ali nesse início. Qual que é a sua opinião, Rodrigo? Você concorda com o Gabriel? Eu não chamaria de desorganização. Eu diria que houve uma correção de rumos no governo, ou seja, o governo chegou ainda com a expectativa de implementar uma proposta que havia sido colocada nas eleições e, digamos, teve um choque de realidade, que é o fato de que ele não tinha uma maioria no Congresso para implantar essa pauta. O que acontece? Sendo o Lula um governante pragmático, ele rapidamente ajustou as suas expectativas à necessidade da construção de uma grande coalizão, como, aliás, ele já havia feito no seu primeiro governo, e, num certo sentido, o que agora é visto como pauta positiva é, digamos, uma certa guinada à direita do governo, ou seja, uma aproximação
com a bancada majoritária no Congresso, que é uma bancada conservadora, e, nesse sentido, digamos, atende às expectativas de uma parte do mercado, que é aquela parte do mercado que está preocupado com a questão financeira. Provavelmente isso vai significar que o governo vai ter que abrir mão de determinadas metas em termos de política social, mas isso faz parte da negociação. Então, esse cenário positivo é, na verdade, o cenário de reorganização política do governo para criar uma base majoritária e poder ter uma certa estabilidade de governo. Isso, aparentemente, o Lula conseguiu. A negociação do arcabouço fiscal e a votação recente da reforma tributária mostram esse sentido de conseguir uma base de governabilidade. Agora, dependendo do ponto de vista, a notícia é ruim, por exemplo, para o PT ou para os setores mais à esquerda, que esse será mais um governo mais ao centro ou à centro-direita do que havia expectativa no momento da eleição. Certo, agora avançando um pouco no assunto, quando foi anunciado Fernando Haddad para a pasta da Fazenda, houve restrição, houve até resistência e alguma desconfiança de alguns setores. Então, quero começar entendendo, né, se 6 meses depois foi uma boa escolha, né, do presidente Lula colocar o Haddad nesta posição, tem feito um bom trabalho nesta pasta, começando novamente com o Gabriel. Então, vamos lá. Eu acho que no começo a percepção do mercado foi muito negativa em função da nomeação do Haddad, porque o próprio Lula, né, ele chegou a dizer que o ministro da Fazenda era ele, né? Ele deu alguns sinais reiterados de que quem definia a política econômica era ele, e ele vinha, desde a virada da eleição, dando algumas sinalizações de que gostaria de repetir, de revisitar um excesso de intervenção na economia, né? E aí uma parte grande do mercado ficou com receio dele repetir erros de política econômica que foram cometidos pela Dilma, que de fato microgerenciou a economia, né? Com uma visão de que o Estado precisa de fato conduzir, liderar o processo de desenvolvimento socioeconômico. Então, em função dessa narrativa do Lula, que não foi só eleitoral, de passada a eleição, mas, né, uma vez que ele ganhou a eleição, ele continuou sustentando essa narrativa, né, associado ao fato dele ter dito que o ministro da Fazenda era ele. Isso se somou, inclusive, a críticas que ele fez depois ao Banco Central, dizendo que nos mandatos anteriores dele o Banco Central não tinha autonomia formal, né? Ele podia nomear e demitir o presidente do Banco Central a qualquer momento. Isso começou a criar uma certa insegurança, incerteza no mercado sobre o tipo de política econômica que o governo ia seguir. E aí o Haddad, por ser muito próximo dele, o mercado duvidou da capacidade do Haddad de dizer não, né? Digamos assim, de dar a real, né? De falar a realidade dos fatos em função das escolhas de política econômica. Então, o mercado ficou muito receoso com a nomeação do Haddad no começo, mas ao longo do processo, a gente viu que o Haddad é um cara muito mais de centro e evitou uma guinada para a extrema esquerda de várias pautas ruins do PT, né? O Haddad ele evitou, ao longo desse processo, que o PT fosse para essa agenda de extrema esquerda e de uma política econômica que já deu errado no passado. A gente viu inclusive algumas aulas do partido criticando o Haddad por conta desse pragmatismo do Haddad em tentar bloquear essa agenda. Então o mercado foi reajustando, digamos assim, as suas expectativas quanto à atuação do Haddad, porque ele se mostrou um cara que conseguiu não só fazer esse meio de campo, mas convencer o Lula por uma política econômica mais ao centro e mais pragmática na direção do que o mercado gostaria que fosse feito. Rodrigo, agora a sua consideração sobre o Haddad, né? Soube dizer não na hora certa, Rodrigo? Eu diria que a nomeação de um bacharel em direito para um cargo normalmente visto como tecnocrático, ocupado por economistas, realmente criou uma certa resistência de setores econômicos, por não ser um economista de formação, e havia essa expectativa de que ele fosse, digamos, simplesmente um fantoche do Lula. Mas o Haddad conseguiu mostrar que tem um grau de autonomia e que, ao mesmo tempo, tem uma grande capacidade de negociação. Ou seja, ele reforçou o seu perfil no sentido de que, muitas vezes, inclusive, serviu de enfrentamento, ou seja, a proximidade dele com o Lula permitiu que ele enfrentasse o Lula, talvez internamente, para conseguir ajustar essa agenda. E eu diria que, dos últimos 6 meses de governo, acho que o grande vitorioso é o Haddad, porque boa parte dos sinais positivos, no sentido de negociação com o Congresso, vieram pela mão dele. Ou seja, a questão do arcabouço, a questão da reforma tributária,
não teriam acontecido sem essa capacidade de negociação do Haddad, inclusive pela sua liderança, com a capacidade de enfrentar o PT como grupo adversário. Ou seja, um ministro da Economia tecnocrático, um economista de carreira de algum banco, teria sido bombardeado profundamente pelo PT mais do que o Haddad. O Haddad, sendo um cara do partido, já tendo sido candidato a presidente, teve essa capacidade de enfrentar as alas mais à esquerda do partido e trazer a negociação para o centro, que foi necessária também por conta da necessidade de buscar uma base de apoio no Congresso. Tá certo, ouvimos então uma opinião aqui dos nossos especialistas em relação ao governo Lula geral, também a atuação do Fernando Haddad. Agora a gente está com o tempo um pouco mais estreito, mas rapidamente queria ouvir vocês qual que é a perspectiva para o futuro, né? O próximo semestre que vem por aí, já com a casa mais arrumada, a economia mais estável, dando sinais aí de crescimento. Gabriel, como que você acha que vai ser os próximos 6 meses? Os próximos 6 meses dependem muito do cenário internacional, mas olhando só do ponto de vista doméstico, a gente deve ter uma gradual desaceleração da economia em função da política monetária restritiva, né? O Banco Central está com juros bastante restritivos, e não é uma crítica, isso é uma constatação. Ele precisou fazer isso para cumprir a sua missão institucional, que é trazer a inflação para a meta. Esse juro contracionista deve desacelerar a economia, faz parte do trabalho. Então, a gente deveria ver o PIB ao longo dos próximos trimestres perdendo fôlego. É verdade que tem muita transferência de renda, que isso neutraliza em parte essa desaceleração da economia, mas a gente deveria ver uma acomodação no segundo semestre do crescimento que a gente viu no primeiro, principalmente no primeiro TRI. O primeiro semestre vai ser muito positivo para o PIB brasileiro. O primeiro TRI a gente já sabe o resultado. O segundo trimestre está tudo indicando que vai ser um crescimento positivo também, mas o terceiro e o quarto devem entregar um crescimento menor e mais a gente deve desacelerar, caminhar para o final do ano desacelerando o crescimento. Lá fora, a gente precisa acompanhar muito como é que vai evoluir a economia lá fora. A gente sabe que a China passa por um problema grande de crescimento econômico, inclusive tem efeito sobre as commodities, e também os Estados Unidos pode entrar em recessão no final do trimestre, né? No último trimestre desse ano. A Europa já está em recessão. Então, assim, a economia global está mostrando uma certa fraqueza e isso vai afetar o Brasil de alguma maneira. A gente precisa acompanhar como que isso vai interagir diante dessa desaceleração já esperada da economia local. Rodrigo? Eu diria que a melhoria da situação econômica do Brasil vai ser bastante vagarosa, no sentido de que realmente um crescimento efetivo vai ter que esperar 1 ou 2 anos. Nós temos um cenário internacional complicado, particularmente com um país como o Brasil, que é um grande exportador de commodities, ou seja, tanto a situação da China como a guerra na Ucrânia afetam esse elemento. O Brasil tem conseguido manter um certo nível de crescimento com políticas anticíclicas de apelar ao consumo interno, mas isso não é suficiente para manter uma economia que depende muito da exportação do agro, entre outras questões. Então, eu diria que a notícia boa é que estamos no caminho certo, mas esse caminho é um caminho longo e que vai ser vagaroso no sentido de conquistar um crescimento maior. E aí esperemos que a população brasileira tenha a paciência para esperar esse resultado, sob pena de, digamos, a gente começar a ter conflitos sociais se a economia não melhorar no curto prazo. Tá certo. Obrigada pela avaliação aí do Gabriel, do Rodrigo, entendendo um pouquinho como é que foi o primeiro semestre e projetando, né, o que vai estar no radar, como deve se comportar a economia nesse segundo semestre de 2023. Obrigada aos dois, boa noite. Boa noite.